O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezado diácono, povo de Deus, hoje celebramos na liturgia a figura do bom pastor, e também em nosso país coincidiu neste ano de celebrarmos o dia de nossas mães. Hoje é um dia sensível, emotivo, que nos traz lembranças boas e ruins. É um dia que mexe com a nossa emoção. Ao falar de nossas mães, as mães pelos filhos, filhos que enterraram mães, mães que enterraram filhos, mulheres que não conseguiram ser mães, mulheres que desejam ser mães, e assim por diante. É uma figura que realmente toca a nossa essência. E nós não podemos ter milindres ou fugir de refletir sobre estas questões. Muitas pessoas não gostam desse dia porque eles trazem angústias, lembranças, que não gostariam de tê-las. Mas é necessário, não podemos fingir, temos que refletir, rezar, e ao mesmo tempo pedir a Deus que nos cure pelas experiências maternas que tivemos. Infelizmente, no tempo de hoje, as pessoas não querem enfrentar os seus sentimentos. É muito comum hoje, infelizmente, no mundo da educação, muitas escolas estão celebrando não mais o dia da mãe, do pai, não celebra-se mais. Faz-se o dia da família. Qual o argumento? Filhos de homoafetivos, filhos que não têm pais, para que eles não possam sofrer, não tocar nisso, vamos fazer uma coisa geral, e aí todo mundo entra. Não tem adjetivo para poder falar sobre isso. É uma pena. É uma pena. Um ser humano evolui quando ele lida com as suas emoções e as suas frustrações. Não podemos fugir disso. Se eu não gosto, por que você não gosta desse dia? Porque tem algum problema aí atrás. Se tem uma ferida ainda, tem que ser curada. Sua mãe talvez não foi a sua referência, ou o problema que você tem com a maternidade, temos que tocar nela, neste assunto, para que possamos então evoluir e amadurecer. Por outro lado, quero falar também a vocês mães. Vivemos um tempo muito difícil, de modo especial para educar os filhos. Vivemos um tempo de uma mudança de época. Na nossa geração, quem tem acima dos 40, foi formado de um jeito. Só que hoje, as mães de hoje, as mães de 40 anos, estão às vezes um pouco perdidas com a educação dos seus filhos. E cresce cada vez mais a falta de respeito dentro de casa. É muito comum, famílias inteiras, discussões, brigas, cada vez piores. Pessoas que não sabem conviver em família. Se eu não sei viver com os meus, os mais próximos, eu não saberei viver com ninguém. Não conseguirei construir aquilo que não consegui viver. Isso é fundamental. Mas então vamos aprender
à luz do bom pastor, quero levá-los, então, a exemplo dele, porque uma mãe nada mais é que uma pastora dentro de casa, um pai, um pastor dentro de casa, e filhos são ovelhas. Devemos saber se nós queremos pertencer a esse redil da família, porque se você não quiser pertencer ao redil, tudo bem, mas tem consequências. E existe também o redil de Cristo. Será que nós estamos pertencendo, somos ovelhas de Cristo? Se eu não quero ser ovelha de Cristo, tudo bem, tem consequências. O que é ser uma ovelha de Cristo e o que nós ganhamos ao ser ovelha de Cristo? Quem são as ovelhas do Senhor? E eu me limito ao trecho do Evangelho de hoje, que diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Se você quer ser ovelha do Senhor, aprenda a ouvir a voz de Deus. Eu estou ouvindo? Não. Nem sempre nós estamos ouvindo. Leva-se um tempo para ouvir, é algo que, no sentido bíblico, é realmente de entrar em nossas entranhas e começar a viver. E por sinal, esse verbo, escutam a minha voz, é um verbo muito presente na cultura judaica. Desde os primórdios até o dia de hoje, o judeu faz durante 3 vezes ao dia esta oração: Shema Israel, Adonai Elohenu, e assim por diante. Ou seja, escuta Israel, o Senhor é o teu Deus. Escuta. 3 vezes ao dia ele fala: escuta Israel, escuta Israel, escuta Israel. E eu tenho que fazer esse exercício de escutar a voz de Deus. Que por mais que eu possa ler a Bíblia, vir à celebração eucarística, isto não quer dizer que estejamos escutando. Mães, ensine os seus filhos a escutá-la. Eu levei um tempo para poder aprender a escutar a minha mãe. Para que eu pudesse escutar a minha mãe, para chegar nesse nível, eu conheci as havaianas de todas as cores, de todos os lados no corpo. E conheci todas as cores que meu pai tinha de cinto na pele. Levou-se um tempo para que eu pudesse escutá-los. Fui evoluindo até o ponto de escutá-los com o olhar. Mas para chegar nesse nível, ralei, ardeu, machucou. Também assim com o Senhor, leva-se tempo para que nós possamos escutar. O próprio Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça. Isso quer dizer que nem todos os ouvidos ouvem. Por isso, passe a escutar. São muitas as vozes deste mundo que nós conhecemos. Primeiramente, a nossa voz interior. A voz dos amigos, a voz do livro, a voz da música, a voz do mundo, são tantas vozes. E para poder ser ovelha de Cristo, eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus. E digo também que eu levei e levo ainda muito tempo para poder ouvir a voz de Deus. Embora já evoluí muito, mas às vezes eu dou passos para trás e escuto mais a mim mesmo do que a Ele. É um exercício contínuo, porque senão eu vou me levando por outras vozes. Smeagol, My Precious, e assim vai. Vai querer, não fui longe agora, né? Não sei aonde eu fui, né? Está na era do gote, eu estou lá atrás ainda, né? Mas tudo bem. Temos que aprender a ouvir. Segunda atitude de uma ovelha de Cristo, e também uma ovelha de uma mãe: eu as conheço.
Conhecer, no mundo bíblico, ele tem uma outra característica. Não é saber o nome, onde mora e assim por diante. Conhecer bíblico é uma relação esponsal, uma relação de esposo, marido e mulher. Exemplo, quando o anjo visita Nossa Senhora para ser a mãe do Salvador, ela era noiva, Maria era noiva de José, e ela vai dizer o quê? Como acontecerá isso? Porque eu não conheço homem algum. Conhecer é ter essa relação de proximidade, de intimidade. Diz Jesus que as suas ovelhas, ele as conhece, tem profunda intimidade, e não existe, assim como no casal, que se desnudam não somente o seu corpo, mas todo o seu ser. Não existe ali coisas que não se fala, pelo contrário, conversa sobre tudo, um e o outro pertence. Assim, na vida espiritual, as ovelhas de Cristo tem essa profunda intimidade. Não tem nada em que eu não possa conversar, dialogar. Tem gente que tem medo de Cristo, tem medo da igreja, tem gente que tem medo da mãe. Por isso, caras mães, procure ter essa intimidade com os seus filhos. Não existe nenhum assunto em qual você não pode adentrar e conversar. Ter intimidade com o filho, ao contrário do mundo presente, não quer dizer que seja e não queira ser amiguinha ou amiguinho do seu filho. Porque você pode descer um degrau ou mais e se nivelar e perder a sua característica principal, que é a autoridade da maternidade. Lembro-me, minha mãe estava aqui hoje na missa das 11 horas, falava sobre isso. Lembro quando ela me entregou um livrinho, entrando na adolescência, um livro ilustrado sobre sexualidade. Os meninos como são, as meninas como são, o que cada um tem, como cada um usa. De repente, um dia chama no quarto para perguntar: como é a sua vida íntima? Como é que você já viveu isto? Já fez aquilo? Já fez aquilo outro? Não ter pudor para refletir, isto gera intimidade. Não pode ter melindres, pelo contrário, vão aproximar cada vez mais. É verdade que o menino aproxima-se mais do homem, do pai, e a menina da mãe, mas isso é importante. Da mesma forma como Cristo, ele gera em nós intimidade, eu as conheço. E detalhe, assim como o casal, quando se amam, se tornam um só, na Eucaristia, ele nos conhece, porque ao recebermos, ele se torna um conosco. Isso é sublime. As ovelhas de Cristo se tornam um, existe uma relação profunda. Terceira atitude de quem a ovelha pertence ao Senhor: elas me seguem. Depois que eu escutei a voz, tive essa intimidade, é impossível não seguir. Assim como uma criança que ouve a mãe, que conhece, vai seguir. Eu lembro, nas minhas lembranças de infância, adolescência, quando eu via meu pai no banheiro fazendo a barba, sangrava. E hoje, toda vez que faço a barba, poucas vezes, né, mas estão ali, traz a memória. Quando criança, queria ser como ele, o herói, o advogado. Fiz vestibular para advocacia. A criança, ela olha para o seu pastor, para a sua pastora, e quer ser igual, quer trilhar os caminhos. Assim também é Cristo. As ovelhas de Cristo, quando olham para Ele, é impossível. Se Cristo está num lado, num caminho, eu não posso estar para o outro. Se Ele me mostra este lado, como é que eu posso estar para o outro lado?
eu não sou a ovelha de Cristo. Eu não sou. A ovelha, então, procura seguir os passos do seu pastor. Isto nos faz ser ovelhas, seja de nossas casas, de nossas mães, seja do Cristo, seja da igreja. E aí, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isto? Não posso ser ovelha de mim mesmo? Não posso ser pastor de mim mesmo? Pode. O que eu ganho sendo ovelha do redil de Cristo? E aí, continuando o evangelho de hoje, 3 graças que nós recebemos por sermos ovelhas do Senhor. Primeira delas, eu dou-lhes a vida eterna. Gente, isso é extraordinário. Aqueles que escutam a voz do Senhor, as conhece e segue, eles têm a vida eterna. Vida eterna não é simplesmente algo como pós-morte que vou receber pelos méritos que tive nesta terra. Eterna, eternidade. As ovelhas do Senhor possuem o eterno. E o que é o eterno? Vamos dizer o que não é eterno primeiro. Carro não é eterno, casa não é eterna, comida não é eterna, prazer não é eterno, poder não é eterno, dinheiro não é eterno, árvore não é eterna, animal não é eterno, homem não é eterno, mulher não é eterno. Nada nessa vida aqui, temporal, é eterno. O que é eterno? O amor é eterno, a bondade é eterna, a paz é eterna, Deus é eterno. As ovelhas de Cristo têm a vida eterna. Elas têm amor, paciência, bondade, elas têm o eterno já dentro delas. Se você não deseja isso, você é um extraterrestre, filho. Se você não deseja paciência, se você não deseja amar, você é de outro mundo. Então, por que adianta ser ovelha de Cristo? Porque eu passo a ter a eternidade. E se você procura ser ovelha de sua mãe, então você também começa a ter dentro da sua vida a eternidade. Segunda graça que nós recebemos, e elas jamais se perderão. As ovelhas de Cristo, que escutam, conhecem e seguem, jamais se perdem. Num tempo onde vivemos, que as pessoas estão perdidas, sem direção, sem rumo, sem sentido na vida, não sabem por que levantam, entram numa rotina de casa, trabalho, trabalho, casa quando tem trabalho. As ovelhas de Cristo não se perdem. Elas sabem para onde vão, sabem o caminho, têm sentido de existir. E por fim, o que nós ganhamos ao sermos ovelhas de Cristo? Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Pode fazer despacho na galinha preta, pode fazer mandinga, olho gordo, pode ter inveja, pode pular 7 ondinhas, pode fazer o que for, não me toca. Não me toca. Ninguém me tira das mãos de Deus. Pode invejar, pode carquejar, pode fazer motim, pode fazer o que for, não me tira da mão de Deus. Pode fazer o que for, abaixo-assinato, a favor e contra, não me tira da mão de Deus. Pode fazer mimimi, encher as redes sociais, hashtag não odeio, não me tira da mão de Deus. Eu estou lá. Eu tenho algo que vocês não têm. Podem fazer o escarcéu que seja, Ele me protege. Por isso é bom ser ovelha.
Quem não é ovelha entra na rebeldia, nas brigas, nas discussões, não tem amor. E você, mãe, que educa o seu filho desde cedo a escutar a palavra do Senhor, pode ter certeza, ele também, ninguém vai tirar da sua mão, nem mesmo a nora. Nem ela tem poder. Por isso, deseje ser ovelha de Cristo. Existem outros redis por este mundo afora. Existem outros pastores, outras vozes por este mundo afora. Mas somente um pastor nos oferece aquilo que realmente nós precisamos: a eternidade, sentido da vida e segurança. Só Ele. Por isso, procure ouvir, procure ser ovelha obediente. Cuidado com as vozes que vocês andam ouvindo. É fake. São falsas. São peles de cordeiro, mas são falsas. Podem ter bons motivos, são falsos, porque só um nos leva à eternidade. Caras mães, que vocês possam viver isso e, a partir do Cristo, colocar na vida de vocês. Imagino que seja difícil educá-los, mas procure, desde cedo, não perca a autoridade. Quem manda ali é você. E todo ano eu falo: filhos, tratem de vazar de casa. Cria asa, filho. E vocês ficam criando seus filhos para sair com uns 30, 40 anos. Tudo errado. Filho não nasceu para viver debaixo da asa de mãe. Por isso os conflitos cada vez mais presentes. E os filhos só saem com as garantias se tiverem Wi-Fi, Netflix, apartamento na Praia da Costa e casa mobiliada. Saiam, vá começar a sua vida do zero. Comece com desafios. Não vai ter tudo que tem na casa da mamãe e do papai, não. Mas é assim que você vai evoluir enquanto pessoa. Porque enquanto você ficar nas asinhas de sua mãe, você ainda vai ser sempre um pintinho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.